Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero falar um pouquinho hoje sobre a importância do Espírito Santo na vida de cada cristão. Eu quero trazer como base o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo de 6 a 8, onde narra o seguinte: assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ide instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. O Espírito Santo é uma promessa de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ele prometeu enviar o Espírito Santo. E os apóstolos ficaram preocupados, porque aqui, nessa narrativa, já fala de quando ele estava ressuscitado. E os apóstolos pensavam que o Senhor ia instaurar ou restaurar um reino humano, um reino de poder, de autoridade humana. E eles pensavam que Jesus iria fazer isso naquele tempo. E Jesus disse que não convinha a eles saber quando isso ia acontecer. Mas o mais importante é: descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e ele vos dará força para ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até o fim do mundo. O Espírito Santo, ele é o Cristo glorificado, o Cristo que venceu a morte. O Espírito Santo é aquele que dá força para nós cristãos vencer a nós mesmos, vencer o mundo e vencer o demônio. A única forma de um cristão dar testemunho verdadeiro de Jesus é no poder e na força do Espírito Santo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará poder, vos dará força, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Jesus glorificado. E o Espírito Santo, essa pessoa, vem com o poder de me santificar, de me purificar, de me restaurar e de me fazer testemunhas do poder do Senhor. Nós não podemos ignorar essa verdade. É preciso buscar ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo, porque é Ele que dá essa força para a gente ser testemunho. E como ser testemunha? Às vezes as pessoas pensam que testemunhar Jesus é ficar pregando e falando e fazendo um monte de pregações e gritando e orando alto. Esse mais ou menos isso, para mostrar que está cheio do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo é muito mais do que pregação. O testemunho do Espírito Santo acontece em todos os lugares que nós vamos. Em nosso trabalho, na sociedade, na comunidade, aonde quer que estejamos,
Precisamos buscar estar na presença do Espírito Santo para que sejamos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele quer ser conhecido. São poucas as pessoas, os cristãos, são poucos, que têm de fato uma experiência com a pessoa de Jesus e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda a nossa vida, muda as nossas atitudes. Quando a gente começa a caminhar, nós caminhamos, damos os primeiros passos na vida cristã, mas é o Espírito Santo que firma esses passos na vida cristã. E é Ele que vem dar poder para nós, vem dar força para ser testemunhas de Jesus. Ah, meus irmãos, sem a certeza de estar no comando do Espírito Santo, a gente não consegue dar testemunho de Jesus. Eu me recordo agora a história de Pedro, que tinha medo de tudo, só dava mancada. Pedro é uma profecia viva de quem somos nós. Pedro fugia na hora H. Pedro aprontava com sua forma de ser, mas depois que Pedro recebeu o batismo do Espírito Santo, ou como nós chamamos, a efusão do Espírito Santo, Pedro teve a sua vida mudada, transformada. Atos dos Apóstolos, primeiros capítulos, 1, 2, 3, nós vemos que Pedro se colocava na linha de frente, que enfrentava as autoridades e que não tinha medo de anunciar Jesus. Mas dias antes, Pedro andava as portas trancadas, com medo. Mas quando Pedro recebeu a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes, você pode depois ver no capítulo 2, Pedro se levantou naquela assembleia, e agora Pedro era a linha de frente na defesa de Jesus Cristo, na defesa do Senhor Jesus. Não tinha mais medo de morrer, não tinha mais medo de ser perseguido, não tinha mais medo de apanhar. O Espírito Santo estava com Pedro de tamanha grandeza que Pedro enfrentava as autoridades e não tinha medo de falar da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias antes, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Dias antes, Pedro fugiu. Mas quando o Espírito Santo sacudiu a pessoa de Pedro, meus irmãos, Pedro não teve mais tempo para ficar com ninhinim. Pedro não ficou mais com medo, mas ele tinha uma força, um poder, uma autoridade que sacudia as estruturas. E tornando-se assim o príncipe dos apóstolos, que a igreja o chama de o primeiro papa, o primeiro pai da igreja. E essa promessa do Espírito Santo é para todos nós, é para mim, é para você. Sem o Espírito Santo, nós não vamos longe. Podemos fazer um monte de coisas, mas se o que nós fizermos não estivermos mergulhados no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo, é palha para ser queimado, irmãos e irmãs. É o Espírito Santo que nos garante a força para evangelizar, a força para sermos testemunhas de Jesus. Às vezes eu encontro pessoas colocando barreiras contra o Espírito Santo.
Vejo pessoas colocando força, resistência, quando se fala sobre o mover do Espírito Santo. É preciso ter uma experiência com Ele. Porque é o próprio Jesus que está dizendo aqui: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Ele é a nossa força, o Espírito Santo é a nossa força. E sereis minhas testemunhas, testemunhas de Jesus, em Jerusalém. Primeira igreja, a igreja começou em Jerusalém. Depois ela fixou-se em Roma, mas ela começou em Jerusalém. Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até o fim do mundo. É pelo poder do Espírito Santo que o nome do Senhor Jesus deve ser testemunhado até o fim do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Senhor que nos ama e que nos restaura todos os dias, nos cura todos os dias e nos dá uma nova vida. O Espírito Santo de Deus, que Ele venha sobre nós, sacudir a poeira dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas dúvidas, e que o Espírito Santo coloque em nós a força para testemunhar Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, pelo século dos séculos. É isso que eu peço, que nós tenhamos uma experiência pessoal, uma experiência viva e real do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele tem o poder, o Espírito Santo tem o poder para nos fazer testemunhas vivas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos faça ser cheio desse Espírito Santo, agora e sempre.